João 21, 15 a 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apascenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apascenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apascenta as minhas ovelhas. Pedro, Simão Pedro, depois de ter negado Jesus 3 vezes, deve ter-se sentido como um fracassado. Tudo o que ele esperava fazer com Jesus e por Jesus deve ter ido por água abaixo na sua cabeça. Por isso, em vez de esperar no monte da Galileia, que Jesus tinha determinado para eles esperarem, lemos isso nos versos anteriores, Pedro decidiu voltar à sua atividade de pescador. No entanto, Jesus, como só ele consegue, ele restaurou Pedro para o seu serviço, para o seu ministério, com uma pergunta, com uma profecia e com uma prescrição. A pergunta, repetida 3 vezes, amas-me, 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 é exatamente o número de vezes que Pedro negou Jesus. Esta pergunta, amas-me, foi eficaz para que Jesus recolocasse Pedro no ministério, no serviço. Isto porque Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus sabe todas as coisas. E Jesus sabia que o amor de Pedro, naquele momento, não era ainda um amor perfeito, podemos dizer um amor forte, mas Jesus, que sabe todas as coisas, sabia que Pedro o amava verdadeiramente e que esse amor se ia manifestar ao longo do tempo com o crescimento espiritual de Pedro. E esta pergunta, repetida 3 vezes, restaurou Pedro para o seu serviço: apacentar as ovelhas do Senhor, apacentar o rebanho, os cordeiros do Senhor. Mas não foi apenas a pergunta. Jesus fez uma profecia. Nos versos seguintes, 18 a 22, nós lemos: na verdade te digo, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará por onde tu não queiras. O que é que Jesus queria dizer com isto? Disse isto significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. Pedro tinha consciência que o seu amor por Jesus era imperfeito, pois, contrariamente ao que ele pensava antes de Jesus ter sido crucificado, Pedro pensava que nunca o iria negar, nunca o iria abandonar. Agora Pedro sabia que tinha feito isso. Ele sabia que não estava disposto a dar a vida por Jesus. No entanto, Jesus sabia que ele ia um dia dar a vida por ele. E por isso Jesus lhe dá esta palavra profética, mostrando que ele estaria disposto no futuro a dar a sua vida, significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. Isto queria dizer que o amor de Pedro por Jesus ia aumentar de tal forma que ele um dia daria a sua vida por Jesus. Jesus, com uma pergunta, restaurou Pedro para apacentar as suas ovelhas. Com uma profecia, ele estava a declarar que o amor de Pedro ia aumentar e ele iria dar a sua vida por ele um dia. Mas também Jesus fez uma prescrição a Pedro. E a prescrição foi esta: segue-me. Pedro, porém, não estava ainda mudado no seu interior completamente. Pois quando Jesus lhe prescreveu, lhe disse para que o seguisse, qual foi a preocupação de Pedro? E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostava também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, sabemos que este era João, discípulo a quem Jesus amava, na ceia se recostara também sobre o seu peito. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? A preocupação de Pedro quando Jesus lhe disse: segue-me, foi com João. Pedro, que ia morrer como mártir, estava preocupado agora com os outros.
Afinal, era só ele que iria sofrer. A ordem de Jesus para Pedro não bastava naquele momento. Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Mas isso não bastou naquele momento para Pedro. Mas à medida que Pedro seguiu Jesus, ao longo da sua vida, pelo poder do Espírito, Pedro foi levado a focar-se cada vez mais em Jesus. E nós conhecemos o percurso de Pedro. Ele foi batizado com o Espírito Santo e agora sim ele tinha capacidade de negar-se a si mesmo, mas ele também cresceu no conhecimento de Jesus. Não foi apenas um conhecimento intelectual, mas um conhecimento que lhe veio no meio de aflições e de provas. Pedro aprendeu a tomar cada dia a sua cruz. Ele mesmo fala disso nas suas cartas. E ele termina as suas cartas dizendo, segunda carta de Pedro 3,18, antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Pedro aprendeu, Pedro cresceu, Pedro conheceu mais Jesus. Para além daquilo que ele conhecia segundo a carne, ele agora conhecia o Senhor Jesus ressurreto. Pedro cresceu na graça. E foi a graça de Jesus que restaurou Pedro. E com certeza Pedro nunca se esqueceu da pergunta que Jesus lhe fez, da profecia que Jesus lhe deu e da prescrição que Jesus lhe passou. Segue-me. Pedro seguiu Jesus cada dia da sua vida até ao fim. Jesus pergunta-nos se o amamos. Não porque ele necessite dessa informação, ele sabe todas as coisas. Mas a pergunta é para que não possamos esquecer que se o amamos é porque ele nos amou primeiro. Ele não nos rejeita. Ele sabe todas as coisas. E o futuro que ele tem para nós não é para nós o alcançarmos na nossa capacidade humana, mas para nos deixarmos guiar pelo seu Espírito, pois é Ele que nos capacitará cada dia para crescermos na graça e conhecimento do Senhor Jesus. Isso através de muitas vezes sofrimentos e aflições, mas sempre com a sua presença em nós, restaurando-nos sempre que caímos, nos levantando quando estamos fracos, desanimados. Tudo para que Ele só seja glorificado.